Deixa eu te perguntar, já se vacinou esse ano? Estava deixando para depois do carnaval, as crianças, os adolescentes, quem tem aí em casa? Vacina é cuidado, é proteção, é um gesto de amor com a gente, com o outro também. E olha só, o Espírito Santo, que coisa boa, tem se destacado na recuperação das coberturas vacinais, principalmente das crianças menores de 2 anos, que sofreram o impacto da pandemia, né? Muitos pais deixaram de levar os filhos para vacinar no período da pandemia. Mas a gente ainda está abaixo, né, da meta em vacinas importantíssimas, como, por exemplo, a dengue, Covid e gripe. Por que será que o capixaba tem priorizado algumas vacinas e deixado outras para depois? Tem receio? Tem dúvidas? Aproveita esse momento, conversa com a gente. Perdeu o seu cartão, né? A gente te ajuda aqui tirando as suas dúvidas sobre o que fazer. Nosso zap está na tela, envie sua pergunta. A gente vai conversar agora com a Daniele Grillo, que é referência técnica do Programa Estadual de Imunizações. Bem-vinda, Daniele. Obrigada. Bom dia. Uma satisfação estar aqui hoje. Prazer todo nosso. E a gente também está com a Bruna Sardinha, que é a arquiteta, mãe do Heitor, de 1 ano e 4 meses. Bem-vinda, Bruna, minha xará. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada pelo convite. Você está aí com o cartão do Heitor, né? 1 ano e 4 meses, a gente sabe que nesse período é vacina pra caramba. Muita vacina. Eu lá em casa tenho um também, fico doida. Como é que tá o acompanhamento vacinal do Heitor, Bruna? Então, a gente sempre priorizou, né? Desde do momento em que ele nasceu, na maternidade, já demos as primeiras vacinas. E todo mês tem uma vacina nova para poder dar. E a gente sempre priorizou isso para ele. O Heitor, ele tá agora com 1 ano e 4 meses. As próximas vacinas me ajudam a falar que acredito que são com 1 ano e meio, né? Com 18 meses. Aí depende do calendário, né? Nós temos 2 calendários de vacinação pelo Sistema Único de Saúde, depois é com 4 anos de idade. Isso, então ele está ali nas últimas agora, depois só para refazer, né, as vacinas. E tá ótimo, estamos conseguindo manter. E aí agora finalizar. Tiveram medo, Bruno, em algum momento, esse pensamento passou na cabeça de vocês, olha, essa vacina aqui específica a gente não vai dar, ou não? Deram tudo? Então, o Heitor, ele tomou todas as vacinas até os 6 meses, e aí ele teve uma condição que ele precisou suspender por enquanto as vacinas, por conta hipogama-globulinemia da infância. Ele teve uma reação alérgica a um medicamento, e aí o médico orientou para que a gente esperasse um pouco e tudo, inclusive a da febre amarela, que é uma vacina que algumas mães têm receio, né, por conta da composição da vacina. Sim. Foi uma vacina que a gente esperou um pouco e descobrimos posteriormente que de fato ele tinha uma alergia a ovo mucoide, que é que faz parte da composição da vacina, né? E aí a única vacina que a gente ainda está aguardando para fazer é essa. Depois quando ele foi se recuperando da condição, né, da hipogama, Perfeito. A gente foi atualizando e até essa é por enquanto a única que a gente está aguardando um pouco. Que bom, Bruna, bom demais. Do restante da família também tá ok, vacinação? Ok, isso sempre foi prioridade para nós lá. Que bom, isso é muito importante, né, Daniele? Bom a gente ouvir uma mãe trazendo essa conscientização para a gente também, né? Deixou de dar uma por conta ali de uma questão bem específica, mas de resto o calendário está completo e é assim que tem que ser, né? Exatamente, ela está de parabéns. O que a gente reforça? Que as vacinas, elas são muito seguras. Existem situações muito específicas, como é o caso dela, né? Que às vezes faz-se necessário o adiamento da vacinação ou a contraindicação, mas de uma maneira geral, todas as pessoas, elas, né, grande parte delas, na verdade, elas podem receber a vacina sem nenhum problema. Basta avaliar caso a caso e, sendo necessário, até mesmo fazer a vacinação sob supervisão. O importante é a gente não deixar de vacinar, às vezes por uma falsa contraindicação, para que a gente, então, garanta a proteção. E é muito importante também reforçar que a vacinação da criança dela e a vacinação da família, ela é fundamental, porque nós temos calendário de vacinação que vai da infância até a terceira idade. Então, quando a gente tem uma situação onde aquela pessoa tem uma contraindicação à vacinação,
Quando a gente faz a chamada imunidade coletiva, ou seja, vacinar todos aqueles que podem receber a vacina, você protege aquela pessoa que não pode receber. Então isso é muito importante, vacinar a criança e vacinar também todos os adultos, os idosos, aquelas pessoas que estão ao redor. Porque se tiver uma situação específica que não pode receber o imunizante, as outras pessoas protegem. Por isso que a gente precisa tanto alcançar a cobertura vacinal. Perfeito. Falando em cobertura vacinal, o Espírito Santo está indo muito bem, principalmente ali na recuperação dessa cobertura das crianças, né, abaixo de 2 anos, porque realmente, Daniele, no período da pandemia houve uma queda, né? A que vocês atribuem essa queda? E que bom que a gente está conseguindo recuperar, né? Exatamente. O Brasil, né, assim como o Espírito Santo, vivenciaram uma queda das coberturas vacinais nos últimos anos, principalmente na pandemia. Mas atualmente nós estamos num cenário muito positivo, principalmente na recuperação da cobertura da vacinação infantil. Das 12 das 16 vacinas do calendário da criança, nós estamos com meta ótima ou avanço significativo. Isso significa que o Estado, 6 delas a gente já recuperou a meta ideal e, consequentemente, a gente está conseguindo, então, realmente proteger as nossas crianças, mas ainda existem alguns desafios, né? Para algumas vacinas, nós estamos identificando uma baixa adesão. Algumas pessoas estão priorizando determinadas vacinas em detrimento de outras, e isso a gente não recomenda, porque todas as vacinas que estão ofertadas no calendário de vacinação, elas são vacinas seguras, eficazes e que protegem de doenças que podem ser muito graves e até mesmo fatais. Então a gente verifica o quê? Uma baixa adesão à vacinação COVID, à vacinação influenza, a vacinação dengue, né, que foi recentemente incluída no calendário de crianças e adolescentes, e também destacando, né, o exemplo aqui que ela falou da febre amarela, desse rol de vacinas do calendário da criança, né, onde a gente recuperou cobertura e estamos com meta ótima ou avanço significativo, a febre amarela ainda representa também um desafio. Nós estamos com uma cobertura chamada intermediária. Então também é algo muito importante a gente avançar um pouco mais também na cobertura da febre amarela, e não podemos esquecer que o Espírito Santo em 2017 teve uma grande epidemia da doença aqui e que infelizmente, né, várias pessoas morreram, né, em consequência disso. Com certeza. No período da Covid, Bruna, como é que foi para a família de vocês essa questão da vacinação? Mudou alguma coisa? Esperaram um pouco ou não alterou nada? Na realidade, né, eu ainda não tinha o Heitor, né? Na minha família era só eu e meu marido e também meus pais. E assim, eu lembro que houve uma ansiedade muito grande, porque o meu marido, ele é militar, então ele não pôde parar de trabalhar, né? Sim. Então tinha uma ansiedade muito grande com a liberação da vacina, como se fosse ali, e foi, né, de fato, a nossa salvação. Ficamos aguardando, né? Então quando liberou, aquela comoção de vacinar logo, de conseguir vacinar, então isso foi... Não foi, na minha família, não foi um impeditivo, não. Pelo contrário, foi, que bom. Foi algo assim que a gente ficou ansioso para fazer logo. Que bom, que bom. O Heitor já tomou da Covid também? O Heitor tomou, tá faltando umazinha só. Que legal, que bom. Agora, Daniele, falando agora um pouquinho também sobre a dengue, né? A gente sabe que nesse período do ano, os casos de dengue, eles aumentam muito, a gente está no verão, está chovendo, é importante a gente falar que a partir de agora, né, desse ano, a vacina da dengue, ela foi incluída e foi incorporada ao calendário das crianças, né? A partir de que idade essa vacina pode ser aplicada? Explica pra gente como é que funciona. A vacina dengue do laboratório Takeda, ela foi inserida no calendário das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos agora neste ano. Uma vez que o Brasil conseguiu agora ampliar a vacinação para todos os municípios. Então, os mais de 5 mil municípios do Brasil agora estão vacinando as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O Espírito Santo já vacina nos 78 municípios desde 2024. Então, o nosso grande desafio agora é o quê? A gente realmente captar essas crianças e adolescentes e fazer a proteção contra a dengue, né, que é uma das vacinas que, né, como a gente já falou, é o grande desafio alcançar uma cobertura vacinal, né, satisfatória para a proteção dessas crianças e adolescentes. E lembrando que essa vacina, ela não é ainda licenciada para idosos acima de 60 anos. Quando a gente fala de dengue,
quem tem mais agravamento e morte por dengue é o idoso. E nós ainda não temos vacina para esse público. Só que depois desse público, proporcionalmente, o público que mais interna por complicações da dengue são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Então a gente alerta, né, os pais e responsáveis que estão nos assistindo da importância da vacinação dessas crianças e adolescentes com uma vacina que nós temos disponível no Sistema Único de Saúde, né, de forma gratuita, uma vacina muito segura e que previne uma doença que pode ser muito grave. Com certeza. Dose única? Do laboratório Takeda, para crianças e adolescentes, é em 2 doses, com intervalo de 90 dias. Perfeito. Agora, chegou aqui, agora no estado, né, um outro tipo de vacinação, de vacina contra a dengue, vacina nacional. Olha que orgulho para o nosso país. Vacina feita aí pelo Butantan. Inclusive, Vitória está iniciando hoje essa vacinação aí, ó. Essa daí, ó, que bonitinha. Mas Daniele estava me explicando aqui que é um tipo de vacina diferente do que é aplicada para crianças e adolescentes, né, Daniele? Essa vacina do Butantan, que chegou agora aqui no estado, quem é de Vitória, né, a vacinação aqui em Vitória está começando a partir de hoje, mas não é para todo mundo ainda, né? Quem é que pode tomar essa vacina? Então, essa é uma grande novidade neste ano, né? Nós estamos bastante felizes em ter uma vacina 100% nacional, produzida por um laboratório nacional, o Instituto Butantan. E a estratégia, ela vai ser gradativa e escalonada ao longo do ano. A estratégia do Ministério da Saúde é começando pelo público de trabalhadores da saúde da atenção primária, ou seja, aqueles trabalhadores que atuam nas unidades básicas de saúde. É uma vacina em dose única, então uma única dose já garante a proteção. E depois, mais adiante, o Ministério da Saúde, à medida que o laboratório for produzindo a vacina, a intenção é ampliarmos a vacinação por faixa etária, começando na população de 59 anos e reduzindo até 15 anos de idade. Lembrando que, como eu falei, os adolescentes de 10 a 14 já recebem a vacina do laboratório Takeda em 2 doses, e aí essa estratégia do Butantan vem, então, acrescentar, né, mais um imunizante contra a dengue nesse enfrentamento de todo o país, de todo o estado com relação à dengue. Que coisa boa, gente. Então estaremos atentos aí aos próximos calendários que forem surgindo, os próximos grupos que vão sendo ao pouco incluídos. Ô, Bruna, tô vendo que você tá com a caderneta aí do Heitor. Mostra pra gente. Ó que gracinha, gente. Agora as cadernetas infantis, elas vêm assim, né? O pessoal faz a capa, do José também é assim. E na verdade, linda. não é só a caderneta. Tem tudo aí, tudo né? que tem Tudo de orientação junto. aqui. Então, tudo isso que ela tá trazendo aqui pra nós, tem aqui. Olha só. Então, é importante também essa questão Pode mostrar ali pra câmera 3, ó. Pra gente ver de pertinho. Aí vem assim, tudo junto, todas as acompanhamento informações. pediátrico também tá aí, Isso, né? tá tudo aqui junto. E aí aqui no final vem as vacinas, né? Aí ó, que legal. aquele tomou na maternidade, as outras estão aqui. Ó que lindo o calendário do Heitor. É interessante isso, Daniele, porque agora tá, né... Tá assim, tudo junto, mas antes, a minha caderneta de vacinação é aquela do papel vermelhinho ainda, que existe até hoje, Deve a gente tá conseguiu toda... manter. Mas a bicha tá sofrida, gente, mas tá lá, firme e forte. E tem muitos adultos que acabam perdendo a caderneta, e aí vão recebendo comprovante de uma, comprovante de outra, não sabe onde botou. Pra pessoa que tá meio perdida, assim, né? Não tem mais esse controle ali na mão. Putz, não lembro se eu tomei tal vacina em tal ano. O que essa pessoa pode fazer? Isso é muito importante. Essas cadernetas são lindas, né? Uma mais linda que a outra. Mas hoje a gente também tem tecnologias a nosso favor. Então, já é possível você também ter a caderneta digital de vacinação. Aqui no estado nós temos um sistema de informação chamado Vacina e Confia, onde então o cidadão ele consegue visualizar a sua situação vacinal por esse sistema. E também temos um aplicativo do Ministério da Saúde chamado Meu SUS Digital, que você baixa no celular e acompanha a situação. Agora, no caso daquelas pessoas que têm registro, né, em cartões antigos e que ainda não estão num sistema digital, essa pessoa, o que ela deve fazer? Ela pode levar esse cartão antigo até um serviço de vacinação para a equipe fazer uma transcrição da caderneta para o sistema. Legal. E aí você tem a sua caderneta digital e caso você venha depois perder esse documento, você não perde seu histórico de vacinação.
Agora, para aquelas pessoas que realmente não têm mais o cartão de vacina, não sabem onde está e não tem uma confirmação, um histórico digital, aí realmente precisa se dirigir a um serviço de vacinação mais próximo da sua residência e atualizar a sua situação vacinal conforme a sua idade, conforme a sua condição de saúde. O importante é se proteger e não ter dúvida com relação ao histórico de vacinação, porque todas as vacinas são fundamentais para a proteção das pessoas. Eu tenho uma dúvida. Claro, aproveita para tirar. Não, porque isso me ocorreu, eu estava na dúvida, né, nas vacinas, que se eu estava com alguma vacina atrasada, e no aplicativo do SUS, eu já tenho ele, né, e enfim, só aparece as da Covid. Por enquanto, é só as da Covid. Eu tomei a da influenza ano passado, só que aí foi numa campanha até que aconteceu no meu condomínio. Legal. E aí eu queria saber como que eu faço. Já tá no sistema ou eu tenho que ir lá para registrar? Porque eu recebi aquele comprovantezinho, né? Sim. Então, a sua pergunta deve ser a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. O que acontece? Sistema de informação nominal de vacinação é algo mais recente. Aqui no estado foi de 2015 para frente. Então, aquelas vacinas que você tomou no passado, elas realmente não vão estar no cartão digital. Então, por isso que você tem que fazer? Pegar esses comprovantes que você tem antigos, levar até um serviço de vacinação para o profissional transcrever aquelas doses para o sistema, que a gente chama de histórico de vacinação. Mesmo que eu tomei ano passado, não foi? Se não está no sistema, pode transcrever, que aí ele vai ficar dentro do sistema, né? Entendi. Então, aí você vai ter a completude da informação. Então, a gente hoje tem completude de dados de crianças, porque tomaram mais recentemente. Mas muitos adultos, se você entrar no sistema digital, não vai ter todo o seu histórico de vacinação lá. Então, é muito importante que busque um serviço para colocar tudo em dia. A do Heitor, então, tá lá. Sim. A do Heitor, para das você mais novas, né? Baixa o aplicativo e olha no Vacina e Confia. Ah lá o Heitor, gente, que coisa linda. 1 ano e 4 meses. Ó, o Heitor já tá com o cartão vacinal todo completinho. Você que tá aí em casa não completou, ó, siga o exemplo do Heitor. Bruna, que recado que você deixa para quem tá assistindo a gente, que de repente deixou de dar alguma vacina, por conta de fake news, que a gente sabe que isso acontece muito, por algum outro motivo, né? A gente vê o Heitor saudável, assim, e tranquilo porque tá com o sistema todo completo, né? Vou te falar, as vacinas, inclusive quando a gente descobriu a hipogama, que a gente começou o tratamento, foi com 6 meses, que ele teve o primeiro episódio de inflamação, né? E aí o médico, ele trouxe até como um tratamento as vacinas, porque a gente precisava reforçar o sistema imunológico dele. Legal. Então, como ele teve aquela reação ali, isso deu um atraso no desenvolvimento natural do sistema imunológico, né? E as vacinas, elas trouxeram justamente o que ele precisava, né? Esse reforço. Né? E então é isso, o que eu trago, o meu caso, foi o essencial para a saúde do meu filho hoje, que é uma criança extremamente saudável, graças a Deus. E para as outras mães que têm esse receio, não tenham. É muito importante para reforçar aí você ter um bebê saudável. Obrigada, Bruna. Daniele, também vamos deixar um recado para quem está assistindo a gente. Está faltando alguma vacina por aí? Não deixe de completar seu esquema, né? Exatamente. Reforçando que vacina é para todas as faixas de idade e também é fundamental deixar claro que quando você vacina alguém, você está treinando o sistema imunológico para quando essa pessoa ela se deparar com um vírus, com alguma bactéria. Então, treinar o corpo, né, preparar o sistema imunológico, fortalecer para que você evite doenças que são muito graves, é fundamental. Então, a gente faz aí realmente um apelo, né, a toda a população que busque, que atualize a sua situação vacinal para a sua proteção e também, né, dos seus familiares e amigos. Daniele Grillo, referência técnica do Programa Estadual de Imunização, obrigada pela entrevista, obrigada pelos esclarecimentos. Bruna Sardinha, mãe do Heitor, também trazendo o exemplo dela aqui, o filhão dela está com a carteirinha toda completa de vacinação. Obrigada, meninas, pela entrevista, viu? Até a próxima.